E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Félix, sou da turma 1, a turma do professor Aquiles, e estou aqui para junto com vocês solucionar e mostrar a minha resolução da prova 1, certo? Primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi vir aqui no bloco de notas e copiar todo o enunciado da questão, para que dessa forma eu pudesse ir criando meu código e acompanhando todas as meio que os requisitos que era necessário para a criação do meu código. O segundo passo foi identificar os pontos principais do enunciado e que eram necessários para a criação do meu código, como por exemplo, que o meu código teria que ter 4 entradas referente a essas quatro perguntas aqui, certo? Para fazer a identificação do animal. Depois, essas 4 respostas, essas 4 perguntas teriam como resposta apenas sim ou não, e esse sim ou não como resposta teriam que ser convertidos a partir de 1 e 0, certo? E a partir disso eu teria que criar um programa que reconhecesse a entrada do usuário, e a partir da entrada do usuário, o que ele deveria fazer? Deveria reconhecer o animal e dar a saída desse animal a partir da entrada do usuário, certo? Logo após isso, o que é que eu fiz? Eu iniciei o meu código, certo? E eu iniciei meu código criando 4 variáveis. Essas variáveis referente às perguntas que eu deveria armazenar algum dado, certo? Que foi var patas, var herb de herbívoro, orne de ornívoro e car de carnívoro, certo? Que seriam as variáveis que irão impactar no meu programa e tenderão a ter um resultado, certo? O segundo passo foi definir como que eu iria fazer para identificar se um animal ia ser quadrúpede ou bípede. E aí eu fiz aqui um comentário, certo? Para mim mesmo, nesse caso, para mim não me confundir e quando eu estivesse fazendo meu código, eu não soubesse o que eu estava fazendo ou até mesmo pensar que eu estou fazendo uma coisa e estar fazendo outra, certo? Que foi, eu defini como 1 para animais quadrúpedes e 0 para animais bípedes. Depois, o segundo passo foi identificar quais os animais que eu teria que ter em mente que meu programa deveria automaticamente identificá-los e dar saída. Que seriam esses 3 animais aqui. Esses três animais aqui para quadrúpede e esses 2 para bípede, certo? O segundo passo foi criar um encadeamento de ifs e elses que a partir do momento que eu tivesse essa entrada 1 ou 0 como animais quadrúpedes ou bípedes, ele pudesse identificar e automaticamente me dar a saída que eu quero, certo? Como que eu fiz isso? Se uma dessas 2 entradas aqui, 1 para animais quadrúpedes ou 0 para animais bípedes, for verdadeira, certo? O meu usuário der uma dessas 2 entradas, ele irá passar para o próximo passo, que é o seguinte: se o animal tiver 4 patas e esse animal for herbívoro, automaticamente irá ter uma saída com o alerta cavalo, referente a esse primeiro animal aqui, certo? Se não for essa a entrada que o meu usuário der, ou por exemplo, o animal deve ter 4 patas, mas ele não ser, ao invés de ele ser herbívoro, ele for carnívoro, ele vai me dar a saída leão, certo? Se não for esse meu animal for 4 patas, mas ele for onívoro, certo? Ele me dá um alerta de porco. Se não for o animal, ele por acaso não tiver 4 patas, ele for bípede e ao mesmo tempo ele for herbívoro, ele seja um canguru. E caso não seja, se ele tenha 4 patas e seja onívoro, ele seja humano, certo? E para o caso do meu usuário me dar uma entrada que eu não reconheça, que o meu programa não reconheça como uma entrada válida, que é uma entrada que não esteja listada aqui, certo? Automaticamente ele vai me dar um alerta não listado para dizer ao usuário que a entrada que ele está me colocando é uma entrada que não está no meu banco de dados, certo? Então esse animal não está listado. O próximo passo que eu fiz foi criar um sisteminha
para que eu possa fazer a correção e ver se meu programa está funcionando baseado no que o meu sistema, baseado no que deveria ser a resposta para o meu sistema, certo? E esse sisteminha eu fiz baseado nisso aqui, que é basicamente o nosso enunciado lá do programa LOP, certo? Em que eu vou ter 5 entradas, 5 possíveis entradas, e para cada uma dessas entradas eu vou ter, esse animal vai ter uma alimentação diferente, e para cada entrada dessas duas aqui, entrada, patas e alimentação, ele me dá uma saída com um animal diferente, certo? Que é o que eu acabei de fazer no nosso programa. Agora, como eu posso fazer para testar, ver se esse programa está certo? Eu vou copio todo o meu programa, certo? E colo ele no meu js.do para fazer esse teste. Então, vamos dar uma entrada simples para o primeiro comando, que é quando o animal for quadrúpede e for herbívoro, ele será o cavalo. Quando o animal for quadrúpede, não for herbívoro, for ornívoro, ele será o porco. Quando o animal ele tiver 4 patas, ele não for nem herbívoro e nem ornívoro, ele vai ser o leão. E para o caso do meu animal ele não ter 4 patas, mas ser herbívoro, ele será o canguru. E no último caso, se ele não tiver 4 patas, ele não for herbívoro, ele for onívoro, ele será humano, certo? Como eu posso saber se o meu programa vai estar certo caso o usuário me dê uma entrada errada? Eu simplesmente venho aqui, digito 1, 2. Isso pode ser qualquer número, na verdade, tirando as entradas possíveis, 3 e 4. Ele vai me dizer que esse programa não, essa entrada não está sendo identificada como animal, e automaticamente vai me dizer que não está listado, certo? Bem, o código é esse. Eu já fiz a submissão aqui no programa LOP, certo? Ele já me deu como certo, ele fez apenas um teste. Mas, para todo caso, vocês viram que eu fiz o teste para todas as possibilidades que o programa necessitaria. E ele me funcionou bem. Até mesmo com a possibilidade de não ter do programa, ele vai funcionar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado, valeu e até a próxima.